Preparados? Vamos agora para a nossa revisão, certo? Da nossa segunda avaliação online. Tranquilo? O que vai cair nessa avaliação? Vai cair a parte da química, sobre o capítulo 4, certo? E no dia 22/6 será a nossa prova. Tranquilo? Então, vem comigo, por quê? Porque maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Bom dia, Brasil! Bom dia a você que está comigo! Bora! Agora nós vamos recordar, tá? Alguns pontos importantes para você retomar no seu estudo sobre a química. Lembrando que está lá no livro de vocês, no capítulo 4, certo? E eu deixei em destaque aqui para vocês estudarem sobre os modelos atômicos, essa evolução, que está lá na página, da página 68 a 74, ok? Lembrando também das partículas subatômicas, que está na página 74. O que são essas partículas subatômicas que nós estamos estudando? São os prótons, certo? Que são as cargas positivas, os nêutrons que estão no núcleo do átomo junto com esse próton, mas não tem carga, e os elétrons que têm a carga negativa. Lembrem que lá também nesta página 74 tem as características resumidas sobre essas partículas subatômicas, tá bom? Sobre cada uma delas. Então, quando você vai lá na página 75, você vai retomar como que eu represento um elemento químico, ok? Como é a representação dele lá na tabela, a massa, o número atômico, é de outra maneira, ok? Então, eu peguei uma parte da aula para falar só sobre tabela, que vai ficar lá mais para frente um pouquinho, ok? Então, quando eu represento um elemento químico, ele é sempre, em qualquer lugar que você verificar, ele vai ter a massa, quando é um elemento no estado fundamental, certo? Quando ele é neutro, ele vai ter a massa, que é representado pela letra A, ok? Que vai estar sempre do lado esquerdo superior ou do lado direito superior desse símbolo químico, ok? E o número atômico, que é a mesma coisa, que é igual ao número de próton, que são as cargas positivas que estão no núcleo do átomo, ok? Ele vai sempre estar posicionado do lado esquerdo inferior. Tranquilo? Sendo ele um elemento neutro ou não, ele sempre vai estar representado do lado esquerdo inferior. Aí tem, para eu calcular o número de nêutrons, como que eu calculo nêutrons? N igual a A menos Z. Quem que é A? A massa. Quem que é Z é o número atômico, que é o número de prótons, ok? Qual que é a fórmula geral mesmo para descobrir a massa? É A igual a Z, que é o número atômico, mais o N, ok? Lembraram, né? Então, aqui eu tenho a representação do elemento hélio, que encontra-se lá na tabela periódica, que tem a massa 4 e o número atômico 2, certo? Qual que vai ser o cálculo do número de nêutron dele? Do número de nêutrons? N vai ser igual a massa, que é 4, menos o número atômico, que é 2. Então, vai dar, número de nêutrons vai ser 2, ok? Então, assim que você calcula o número de nêutrons. E lembrando que os elétrons são as cargas, o quê? Negativas desse átomo, né? E nunca esquecendo que ele está onde? Na eletrosfera, ok? Que é essa parte aqui de fora, são as camadas eletrônicas, certo? Então, os átomos estão na eletrosfera e são representados pelas cargas negativas. Ok, lembramos sobre a representação desse elemento.
E eu também posso representar o quê? Um elemento que possui uma carga, que ele é conhecido como íon. Então, o que é um elemento neutro? É aquele que tem a mesma quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Isso é um elemento no estado fundamental, um elemento neutro. Já quando ele é um íon, número de prótons é diferente do número do elétron, certo? Então, no estado fundamental, próton é igual a elétron. No estado, quando ele é representação de um íon, é porque ele possui uma carga, que ela pode ser o quê? Positiva, que eu chamo de cátion, ou negativa, que eu chamo de ânion. Correto? Lembrando que os cátions podem ser mono, bi e trivalente. Perde um, mono perde 2, bi perde 3, trivalente, ok? Então, se ele perde elétron, a quantidade de próton dele vai ficar maior do que a de elétron. Já nos ânions, eles vão ganhar elétron, certo? Tá lá tudo explicadinho da página 7.6 a 7.8, ok? Já os ânions monovalentes vão ganhar, um elétron. Bivalente vai ganhar 2 elétrons, certo? E o trivalente vai ganhar 3 elétrons. Vai ficar com maior quantidade de elétron do que de prótons. Tranquilo? Então, o que é um íon? É todo elemento que possui uma carga. Cátion positivo, ânion, representação da carga negativa. Certo? E agora, sobre as semelhanças atômicas, que estão lá na página 7.5 a 7.8, você vai ver que quando eles são isótopos, é porque tem o mesmo número de prótons. Quando eles são isóbaros, é porque eles possuem o mesmo número de massa. Quando eles são isótonos, é porque eles têm o mesmo número de nêutrons. E quando eles são isoeletrônicos, é porque eles vão possuir o mesmo número de elétrons, certo? Então, como que eu vejo isso? Olha lá, o número atômico não é representado do lado esquerdo inferior. Então, o mesmo elemento, logo ele vai ter o mesmo número, o quê? Atômico. O que mudou? O número de massa. Tem mesmo oxigênio, tem 16, é encontrado na forma com a massa 17 e com a massa 18. Logo, o cálculo do número de nêutrons dele também vai ser diferente, ok? A única coisa que vai ser igual vai ser a mesma quantidade de próton, que é o seu número atômico. Tranquilo. Aqui, ó, a massa são elementos diferentes, porque tem número atômico diferente, mas a massa deles são iguais, então eles são considerados isóbaros, mesmo número de massa. Para ser um isótono, é porque eles têm o mesmo número de nêutrons. Como que eu calculo isso? Acabaram de recordar. N igual a A menos Z. Quem é A mesmo? Superior direito ou esquerdo quando ele é neutro. Logo, 37 menos 17 vai dar 20. Então, o cloro tem 20 de nêutrons. E o cálcio também vai ter 20, porque 40 menos 20 vai dar 20. Logo, eles são considerados com as suas semelhanças atômicas, porque eles são uns isótonos, ok? E os isoeletrônicos, como que eu calculo mesmo? Eu pego o número atômico e se ele é a carga positiva, se ele é um cátion, ele não vai perder elétron? Não vai perder o quê? Elétron, certo? Então, vai diminuir. Então, 11 perde 1, fica 10. Quando ele é um ânion, ele vai ganhar elétron. Então, 8 ganha 2, vai ficar 10 elétrons. E esse, o neônio, não é um elemento neutro, não possui carga? Então, 10 perde ou ganha 0, vai dar o próprio 10. Então,
10 elétrons. Então, olha lá, como eles têm o mesmo número de elétrons, eles são considerados isoeletrônicos. Pronto, agora nós vamos praticar alguns exercícios para vocês recordarem. Tudo bem? Vamos lá, então? Vou dar uma retrospectiva aqui para nós nos situarmos essa semana, tá? Lá nas aulas anteriores de Química, referente ao capítulo 4, que nós já estudamos, o que nós vimos? Nós vimos do que o átomo é constituído, ou seja, sobre a constituição desse átomo, né? Vimos a evolução dos modelos atômicos, como representamos esses elementos. Olha lá na representação dos elementos. Lembra lá? Eu represento o elemento por um símbolo que tem uma massa e um número atômico, que é representado pela letra A, pela letra Z. Lembra? E o cálculo que eu fiz com vocês sobre achar a massa e achar o número de nêutrons. Então, no cálculo tem massa, número atômico, que é o mesmo número de próton, que é a carga positiva do átomo, que está lá no núcleo atômico, e o número de nêutrons, que se encontra no núcleo do átomo também. Estão lembrados? Então, quando eu represento ele por um símbolo, eu posso colocar, quando ele é um elemento neutro, a carga dele é 0, que eu tinha posto para vocês até o elemento 1 deles, o elemento hélio, certo? Então, se você vê assim uma carga 0, é porque o elemento é neutro. Então, ele não vai aparecer nada, ele pode vir assim ou assim, simplesmente, sem carga nenhuma aqui, indicando que ele é neutro. Ó, das duas maneiras, ó, com carga e sem a carga. Então, isso está me indicando que a quantidade de próton que tem é igual à quantidade do elétron. Quando eu tenho número neutro, eu posso representar a massa desse lado ou deste lado. Tanto faz, tá bom? Agora, quando ele é um íon, o que é um íon mesmo? É todo elemento que possui uma carga. Quando não possui, é neutro. Quando ele possui uma carga, que ela pode ser positiva ou negativa, ó, que eu chamo de cátion e ânion. Estão lembrados? Então, isso vai modificar a quantidade de elétron. Então, eu posso afirmar aqui que número atômico ou número de prótons vai ser diferente do número do elétron, quando ele é um íon, certo? Lembraram disso? Então vocês aprenderam isso e aprenderam também a calcular essas partículas, tanto no estado fundamental quanto no estado de íon, quando ele é formado um íon. E agora nós vamos dar uma praticada aqui, ó. Até que nós chegamos aonde? Na história da tabela periódica. Lembra que eu passei por toda a história da tabela até chegar na tabela atual de Moseley? Estão lembrados? Eu acho que eu ouvi um sim, estou super lembrada. Ótimo, vamos continuar então. Olha aqui, gente, como é fácil. Lembra? Isso aqui é um elemento neutro, por quê mesmo? É um átomo neutro, é um elemento neutro porque ele não possui carga. Então, a carga aqui é 0. Certo? Quando a carga é 0 e ele é neutro, próton é igual a elétron. Olha lá. Número de próton não representa aqui, que é o número atômico. Então, qual que vai ser o número atômico dele? 19. Qual que vai ser o número de próton, que é a carga positiva do átomo? Vai ser o quê? 19. E o número de elétron? 19. Porque próton é igual ao elétron. Por quê mesmo? Porque ele é um elemento neutro. Então, próton é igual a elétron. E o número de nêutron, como que eu calculo mesmo?
o número dos nêutrons? N igual a A menos Z. Essa é a fórmula geral, lembra? Então, daqui eu posso isolar o N. Então, para eu achar o 20, eu fiz o quê? Peguei a massa, que era 39, menos 19. Logo, o meu número de nêutrons vai dar 20. Tranquilo? Fechado, né? Esse para o elemento neutro. A massa eu já falei que é 39. E onde eu olho do lado esquerdo, superior ou direito superior, caso ele seja neutro, tá? Agora eu estou falando do íon. Opa, as coisas mudaram. Próton é diferente do elétron, mas o número atômico vai ser quanto aqui, nesse caso do potássio? Que é o mesmo dele, só que aqui é elemento neutro e aqui é um íon. O próton muda? Se o próton mudar, muda quem? O elemento. Então, continua sendo potássio. Só que esse eu chamo de átomo no estado fundamental ou átomo neutro. E esse eu vou chamar de íon. Tranquilo? Segue o fluxo aqui. Número atômico é o mesmo número de próton. Tanto faz eu falar um ou outro. Então, vai continuar 19. Agora, para tudo. Pisca um pouco para você hidratar bem os seus olhos e olha novamente. Agora você está enxergando bem, porque este 18 é diferente. Por quê? Porque próton é diferente do elétron quando ele é um íon. Lembra que os cátions, que é a carga positiva, perde o quê? Elétron. E os ânions vão o quê? Ganha o quê? Elétrons. Lembraram? Então, para fazer esse cálculo, você precisa lembrar de tudo isso que eu estou falando. Então, vai ser 18 porque 19 perde 1, vai ficar 18. Número de nêutron muda? Não muda. Por quê? Porque não mexeu nem com a massa, nem com o número de próton. Só vai mexer quando ele é um íon, o número do elétron. Combinado? Vamos para o próximo. Aqui, ó, átomo neutro do cloro. Uau! É carga neutra. Então, eu posso dizer que ele está no seu estado fundamental, igualzinho aquele que eu olho lá na tabela periódica. Lembrando que a tabela periódica é a sua identidade química, né? Tem que estar em todas as aulas com ela. Então, você olhar a localização do cloro, você vai encontrar ele lá na tabela, com esse símbolo aqui, Cl. Isso aqui é um L, tá, gente? Isso aqui é um L. Aqui também é um L. Por causa da fonte, né? Parece que é um I, mas não é, é um L, tá? Já vão se acostumando com isso aí. Tá, então, pro cloro, gente, é a mesma coisa. Só que agora, em vez dele ser um cátion, ele vai ser um ânion. Ei, e os ânions ganham ou perdem elétron? Ganham elétron, né? Acabei de mostrar aqui. Então, se ele ganha um elétron, opa, próton muda? Não. Número atômico muda? Não. Número de nêutron muda? Não. Por que não muda? Porque a massa continua a mesma e o número atômico também. Tanto faz se ele for no estado fundamental ou um íon. Logo, o elétron vai se alterar. Vai mudar. Então, aqui, ó, próton é diferente. O elétron no elemento neutro e o elétron no íon vão ser
diferente. Como que eu cheguei aqui no 18 mesmo? Quando eu peguei 17 e ganhei 1. Não ganhei? Por quê? Porque no elemento, quando ele está na forma de íon, ele aumenta quando a carga é negativa. Então, 17 aumentou 1, vai para 18. Fechado aqui? Retomamos? Vamos praticar agora. Para tudo para esta tarefa aqui, gente. Peguei no livro de vocês para nós praticarmos e vocês lembrarem de alguns conceitos, tá? Então, eu vou aproveitar e fazer a correção dessa atividade. Vamos lá? É um desafio. Com base nesse número aqui de partículas subatômicas, o que são mesmo as partículas subatômicas? Aquelas que fazem parte do átomo, lembra? O número atômico é a identidade do elemento, tá lembrado? Então, esse número atômico é o mesmo número de próton, que é uma partícula subatômica, que é a carga positiva. Os elétrons são as cargas negativas, certo? E os nêutrons estão aonde? Lá no núcleo do átomo. Lembraram? Então, fazendo parte dessa composição desse átomo, ele pede o seguinte, ele deu o símbolo no exercício, deu o símbolo de cada um, número atômico pela letra Z, a massa é representada pela letra A, sempre ficando no lado superior, né, direito ou esquerdo, lembrando que se ele for neutro, ela pode ficar do lado direito também. Lembra lá o símbolo, eu acabei de revisar. A massa pode ficar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Se ele for um íon, aí eu tiro essa massa daqui e ele vai perder ou ganhar esse elétron. Lembraram? Tá joia. O número de nêutron, que nada mais é que o cálculo do N igual a, que é a massa, menos o número atômico. Tranquilo? E o elétron, que é, se ele for neutro, próton é igual ao elétron, quantidade. Se ele for um íon, próton é diferente do elétron. Então, tá. Aí ele diz assim, com referência ao elemento oxigênio, que é encontrado na natureza sobre 3 formas de átomo. É o mesmo elemento químico. Então, que semelhança ele vai ter? Eu posso afirmar que eles são o quê? Isótopos, né? Que eles vão ter o mesmo número de prótons. Por quê? Porque eles têm o mesmo número atômico. Mas eles vão possuir massas diferentes. Olha a massa aqui. Um tem 16, o outro tem 17 e o outro tem 18, certo? Então, eu posso afirmar que eles são isótopos. Mesmo número de próton, diferente número de massa, logo eles também vão ter diferente número de nêutrons, certo? Então, vamos lá. E ele está afirmando que ele está no estado fundamental. Então, eu posso dizer que o próton é igual ao número do elétron, porque este elemento é neutro. Tudo bem. Esses átomos possuem entre si quantidades iguais de 2 grandezas apresentadas. Só de eu explicar esse conceito, você já sabe responder. Quer ver? Quais são as grandezas que esses átomos que têm massa, que é o mesmo elemento, que tem massa 16, 17 e 18, apresentam? Que símbolos são esses dessas grandezas? Então, os símbolos dessas grandezas, dessas 2 grandezas que o exercício pede, são: eles têm o mesmo número de próton, eu posso afirmar também que eles têm o mesmo número que atômico, né?
que foram os símbolos que ele me deu aqui, ó. Então, dentro dessas grandezas é que ele quer saber quais são iguais para o elemento oxigênio com massa 16, 17 e 18. Posso dizer que eles têm o mesmo número de próton? Posso. Então, eu posso dizer que eles têm o mesmo número atômico, porque eles são isótopos. Ok. E qual que é o número atômico do oxigênio? Se você for olhar lá na tabela, na sua tabela, que está no livro, na página 81, você vai ver que eles têm número atômico 8, certo? Então, um dos símbolos vai ser o Z, né? Que é o mesmo número de próton, o mesmo número atômico. Então, Z, Z. E o outro, qual é a outra grandeza? Eles vão possuir o mesmo número de elétrons. Por quê? Porque eles estão no estado o quê? Fundamental. Próton vai ser igual ao elétron, porque este elemento é neutro, não possui carga. Logo, ele não é um íon, correto? Então, eu posso afirmar que o próton é igual ao elétron. Então, letra E, que é o símbolo do elétron, ok? Na simbologia que ele mostrou aqui. Então, a alternativa correta, letra C de coração. Na mosca, hein? Aí aqui eu vou deixar para vocês confirmarem e anotarem o que vocês quiserem, tá bom? Aqui ele diz, ao consultar a tabela, é possível verificar que o número do oxigênio é 8. Ok? Então, os átomos de oxigênio apresentados são isótopos, ou seja, tem o mesmo número de próton, diferenciando o nêutron e a sua massa. E no enunciado ele afirma que ele está no estado fundamental, logo ele é neutro, concluindo que o próton é igual ao número do elétron. Tranquilo nessa questão? Trabalhamos vários conceitos sobre esse elemento químico, hein? Logo, falamos das suas partículas subatômicas que fazem parte desse átomo, que no caso era o elemento oxigênio. Ainda sobre os cálculos, certo? Vamos falar agora na número 2. A número 2 está dizendo assim, ó. O átomo neutro, falou em átomo neutro, próton é igual a elétron. Do elemento telúrio, possui 52 elétrons, então eu já posso afirmar que próton também tem 52, ok? E 75 nêutrons. Tranquilamente eu consigo calcular quem a massa também, né? Por quê? Porque a massa vai ser o quê? Um número atômico, que é igual ao próton, que nesse caso também vai ser igual ao elétron, certo? Então, a fórmula geral não é A igual Z mais N. Então, pela fórmula geral, eu tenho N, que é 75 nêutrons, e tenho 52 elétrons, que é o número atômico, que é o número de próton. Então, eu descubro a massa com a soma desses dois. Tranquilo? E aí ele pede, calcule o número atômico. Já tenho, porque eu já tenho o número de elétrons. Calcule a massa através da fórmula geral. Z mais N. E o número de prótons é a carga positiva dessa partícula subatômica, né? Que a partícula subatômica é o próton. Vai ser quanto? O mesmo número do elétron, que é o mesmo número atômico. Pronto, tudo fechado aqui. Só de eu explicar essa pergunta. Na pergunta, você já vai pegando os conceitos principais. Pronto, chega lá no final, você só anota no seu caderno, porque você já sabe o conceito fundamental. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Descobrindo o número atômico através do quê? Da quantidade do elétron.
Então, com essa informação, sabemos que ele é neutro, logo o número atômico também vai ser 52. Por quê? Para um elemento neutro, próton é igual ao elétron. Então, já achamos aqui 52. Quando eu descubro, para descobrir o número de próton, basta eu saber que número atômico é o mesmo número de próton, certo? Então, 52 também. E descobrindo o número de massa pela fórmula geral. Número atômico mais número de nêutron. A massa deste elemento vai ser 127. Tranquilo? Fechamos mais uma etapa desses cálculos. Tá moleza, hein, gente? Calculando agora para o elemento neutro e para o íon, que vocês também já estão craques. Vamos lá dar uma recordada nisso? No exercício 3, está dizendo assim, ó. Os elementos químicos podem apresentar duas formas. Acabei de falar. Neutro e na forma de íon, tá? Explique detalhadamente a diferença quando comparamos o átomo no estado neutro do enxofre e ele na forma de sulfeto, que é na forma do íon, chamado aqui de ânion. Ânion, por que mesmo? Porque ele tem uma carga negativa. Lembrando que os cátions têm a carga positiva. Tá lá no livro de vocês, relembrando na página 76, tá? Na página 76, tá joia? Tem aqui falando dos íons como ânion e cátions, tá joia? Quem perde, quem ganha é elétron, tá bom? Então tá, vamos continuar aqui. Deixa eu diminuir aqui. Tá. Então, para ser um elemento neutro, lembra lá? Quantidades iguais de cargas positivas e negativas. Tranquilo. Então, próton é igual a elétron. Esse fato me diz que a carga dele é nula. Então, o enxofre é um átomo neutro porque ele tem a mesma quantidade de próton e de elétron, certo? Por isso, ele pode ser representado com a carga zero, nula. Tranquilo? Que um menos o outro vai se anular. Agora, já os sulfetos, que no caso desse sulfeto aqui do enxofre, né? Ele tem a carga menos 2, ele vai o quê? Ganhar 2 elétrons. Isso explica a carga o quê? Bivalente deste ânion, tá? Então, ele vai ter uma carga bivalente, ok? O bivalente é porque ele ganha 2 elétrons, tranquilo? Então, ele é um ânion bivalente. Depois de 14 anos de publicação da tabela periódica de Mendeleev e as contribuições de Meyer, junto com Mendeleev, veio o físico inglês chamado Moseley, tá? E ele descobriu a relação entre as propriedades químicas dos elementos e os seus números atômicos. Com seus estudos sobre as partículas que constituem os átomos, elaborou o conceito de número atômico, que é a quantidade de número de prótons presentes no núcleo do átomo. Lembra lá que são as partículas positivas? Pois é. Então, assim ele explicou a inversão da massa atômica, que eram chamados dos pesos atômicos, e acabou organizando a tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Então, caiu por terra que a tabela era organizada em ordem crescente de massa atômica, certo?
E aí veio a organização da tabela em ordem crescente, ó, nas linhas de número atômico, certo? Lembrando que esses números atômicos aqui não estão representando um elemento químico. Eles estão na tabela e eles podem estar em qualquer lugar, tá? Só quando eu represento um número atômico num elemento químico, ele sempre tem que estar no lado esquerdo inferior, tá? Na tabela ele pode estar posicionado em qualquer lugar. Vocês vão aprender um pouquinho mais para frente. Mas você já sabe que a representação de um símbolo, de um elemento químico, ele tem que ter um número atômico no lado esquerdo inferior, correto? Então, voltando aqui, retomando. Então, trocou-se a massa atômica, a organização da tabela da massa atômica em ordem crescente pelo número atômico, ok? Descobrindo a relação entre as propriedades químicas dos elementos e os seus números atômicos. Então, as propriedades químicas, as reações estavam relacionadas com o número atômico. Ou seja, aí, ó, quando os elementos são agrupados em ordem crescente de número atômico, observa-se a repetição periódica, ou seja, uma sequência de várias propriedades semelhantes, certo? Então, várias características foram percebidas, tanto nas linhas quanto nas colunas da tabela, correto? Então, qual foi a contribuição de Moser? A contribuição dele foi que ele demonstrou que cada carga do núcleo do átomo, que cada próton, cada número atômico, é característica de um elemento químico. Ou seja, o número atômico nada mais é que a sua identidade química. Então, a partir de agora, a tabela periódica para a gente vai ser considerada como o seu RG. A sua identidade química, quando eu falar essa palavra, cadê sua identidade química? Você tem que estar daqui para frente nas próximas aulas com a sua tabela periódica, ok? Então, é como se fosse o seu CPF. Cada número aqui não pode se repetir, ele é sequencial. Hoje nós temos 108 ou 118 elementos, certo? Então, vocês têm que perceber que isso significa dizer que cada um tem a sua identidade, tem a sua propriedade, tem a sua característica. É como se fosse o DNA deste elemento, correto? Qual a outra contribuição dele? Ele reordenou os elementos químicos em ordem crescente de seus números atômicos. Então, perceberam a contribuição dele para a tabela atual? Essa é a tabela atual. Número atômico é a característica do elemento químico, a identidade dele. E ele foi reorganizado, ou seja, a tabela foi reorganizada na ordem crescente de número atômico, não mais de massa atômica. Beleza? Com a correção desse exercício que está lá na página 87 do livro de vocês, o exercício 5, nós vamos retomar e aprimorar os conceitos estabelecidos sobre tabela periódica, ok? Então, o exercício propõe o seguinte, ele vem falando que Mendeleev foi muito importante na constituição da tabela periódica, certo? Em 1869, lançou o que seria a tabela periódica, trabalho que surge da sua dedicação de colecionar informações sobre os elementos químicos, até então descobertos, na época, né? Que eram fixados na parede do laboratório. Então, esse exercício pede para que você escreva qual a importância da tabela periódica atualmente. Então, resumidamente, ela é importante por quê? Porque pela necessidade de uma o quê? De organizar esses elementos.
Esse é um ponto, certo? E isso foi organizado, por exemplo, de acordo com o quê? Com as propriedades químicas e físicas, ok? O que são essas propriedades? São as características semelhantes. Isso foi agrupado de que maneira? De que forma? Através dos grupos e dos períodos, certo? Lembrando que os grupos são na verticais, né? A organização, e os períodos na horizontal, que são as camadas, certo? Os grupos, um exemplo, que tem os metais alcalinos, os gases nobres, então esses grupos também têm um nome, tá? Se você parar para pensar, você vai ver essa importância da seguinte maneira, ó, se você for fazer uma analogia. Imagina se a tabela periódica não fosse organizada com esse tanto de elementos que tem, certo? Mais de 100 elementos. Atualmente nós temos 118 elementos catalogados. Então imagina a bagunça que seria se não houvesse uma organização. Seria como se eu estivesse entrando numa biblioteca, por exemplo, onde os livros estivessem todos desorganizados. Eu iria achar? Iria. Porém, ia demorar muito mais, certo? Então, a organização é de extrema necessidade e importância. Agrupar esses elementos dessa maneira, ok? Então, recordado. Então, olha lá, vamos falar agora, continuando aqui, da identidade desse elemento químico. O que difere um do outro? O que é diferente do outro? Olha lá o lítio. O lítio tem número atômico quanto? 3, certo? E o neônio tem número atômico quantos? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu represento ele aqui com o número atômico 10. Então, a identidade do elemento químico é representada pelo seu número atômico. Lembrando lá que é como se fosse o seu CPF. Cada um tem o seu. Olha lá o hélio. Tem número atômico 2. Então, no seu núcleo atômico, no seu núcleo do seu átomo, ele vai ter quantos prótons? 1, 2. Tá? Então, seu núcleo atômico vai ter 2 prótons, que são as cargas positivas. E ao redor dele vai estar os elétrons. Tudo bem? Fechado? Então, falei identidade química a partir desta aula. Agora, para as próximas, todo mundo na sua aula com tabela periódica. Ok? Hello, people! Vamos lá? Trabalhar mais uma forma de classificação desses elementos químicos na poderosa tabela periódica. Já pegou sua tabela para acompanhar a aula de química? Lembrando que é a sua identidade que você não pode esquecer, certo? Então, qual é esta outra maneira que vocês vão aprender agora de classificar? Além de organizar, né, essa tabela que vocês já sabem, mas eu ainda vou nessa aula recordar mais uma vez sobre essa organização da tabela, tá? Lá da página 80 e 81. Tranquilo? Então, antes de eu chegar lá, eu vou falar um pouco sobre esta nova maneira de classificar, que você pode ver que é chamada de blocos. Eu divido essa tabela, eu organizo essa tabela em blocos. E os blocos são S, P, D e F. Então, todas as vezes que eu falar os elementos do bloco S, eles vão se encontrar onde na tabela periódica? No grupo 1 e no grupo 2, certo?
Então, deixa eu alterar a cor aqui para vocês se localizarem depois na hora do estudo. Então, o bloco S, numa distribuição eletrônica, que vocês vão aprender o que é essa distribuição dos elétrons, tá? Não vai demorar, não. Logo, logo esse tipo de conceito está chegando. Mas agora, na classificação, eu vou dizer para você, como eu classifico através dos blocos, esses blocos são 4. S, P, D e F. Por enquanto, isto está bastando neste momento, tá? Então, todos os que estão no bloco S, numa distribuição eletrônica, eles vão se encontrar no grupo 1 e o grupo 2, dos chamados o quê? Metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Tranquilo? Joia! Quando eu falar para você quais são os elementos, quais são os grupos que se encontram no bloco P, vão ser todos aqueles que também, como o bloco S, são considerados representativos. Lembra? Letra A. Então, o bloco B também são representativos, tá? Só que quais os grupos que pertencem ao bloco B que são representativos? Do grupo 13 ao grupo 18. Todos eles são do bloco P. Tranquilo? Então, todos esses elementos são do bloco P, que é uma outra forma de eu organizar, de eu classificar essa tabela. E do grupo 1 e do grupo 2 são do bloco, que você já aprendeu, do bloco S. Aí eu te pergunto, os elementos de transição que podem ser externa, né? E interna são do bloco D e do bloco F numa distribuição eletrônica, certo? Então, tranquilo. Vamos lá agora para quem é do grupo do bloco D. Do bloco D, são todos de transição o quê? Externa. Eles estão no bloco... Deixa eu arrumar aqui. Eles estão no bloco D, certo? No bloco D. Ok. Então, bloco D. Do 3 ao 12. Esses são os grupos. Porém, lembrando que a série dos lantanídeos e os actinídeos são elementos de transição o quê? Interna. Então, eles vão estar no bloco F, certo? Então, se eles estão no bloco F, vamos destacar aqui. Se eles estão no F, então, os elementos que estão no bloco F são das séries dos lantanídeos e actinídeos, certo? Tranquilo? E eles são representados, que é uma outra forma de classificar também, lembra? Como elementos de transição, lembra? Então, eu represento pela letra B, elementos de transição, que são os externos e os internos. Então, toda distribuição eletrônica que termina na letra S ou P são representativos. Todos os elementos que numa distribuição eletrônica terminam em D ou F são elementos de transição, que pode ser externo ou interno, certo? Então, a tabela também é organizada em blocos, S, P, D, F. Aprenderam, né? Ok. Outro ponto-chave sobre esse capítulo 4, que está lá na página
80 e 81, vocês vão recordar aqui comigo sobre essa organização da tabela periódica. Vocês estão muito bem lembrados que ela é dividida em grupos ou famílias, lembra? Período ou série, mas eu também posso chamar isso de camadas eletrônicas. Lembra lá do modelo atômico de Bohr, certo? Então, lembrando que os grupos, eles são sempre o quê? Na vertical. Olha a seta indicando aqui. E os períodos, ou as séries, ou as camadas, são na horizontal. Lembraram? Lembra que as camadas é letras sequenciais, né? K, primeiro período. K, L, M, N, O, P, Q, ok? Lembrando que as séries dos lantanídeos e actinídeos, a série dos lantanídeos estão no sexto período aqui, ó, no grupo 3, tá? E a série dos actinídeos estão no sétimo período, ok? Na camada Q e na camada P, tá joia? Então, recordando isso, lembram também que os grupos podem ser representados, lembra, por uma letra. Lembra que a letra A são elementos representativos, que estão nessa parte da tabela periódica. Lembrando, grupo A, representativos, A, representativos, que estão nos grupos 1, 2, aí vem do 13 até o 18, tá? E os elementos de transição são chamados de B. Lembraram? B são elementos de transição, que podem ser externa ou interna, que é a série dos lantanídeos e actinídeos, ok? E eles estão no meio da tabela periódica, do grupo 3 até o grupo 12, ok? Lembraram desses detalhes? Então, aí é só voltar lá nas videoaulas anteriores e na página 80 e 81. Na 81 está trabalhando especificamente também sobre o nome desses grupos. Lembra que cada grupo tem um nome, que eu posso dividir eles em representativos, de forma geral, ou de transição, externa e interna. Porém, algumas famílias dos representativos, elas têm nomes diferenciados, certo? Que é o grupo 1, são os metais alcalinos, aí vem metais alcalinos terrosos, grupo do boro, do carbono, do nitrogênio, que são os primeiros elementos aqui que não tem como esquecer. Aí os calcogênios, que você lembra do seu calcanhar, e os halogênios, que você vai ligar para um gênio. Lembraram? Então. E, por último, a família dos gases nobres. Tranquilo? Não esqueçam das camadas, que são as letras que representam esses períodos, ok? Então, vamos exercitar para vocês trabalharem melhor esses conceitos, tá bom? Vamos, então, para mais uma correção do livro de vocês, da página 86, o exercício 6, que vai trabalhar conceitos importantes sobre essa classificação e características dos elementos da tabela periódica, tá? Então, vamos lá. Para elementos representativos, falou em elementos representativos, eu sei que são aqueles que têm a letra A. Então, ó, no grupo 1, no grupo 2, no 13 até o 18, são elementos o quê? Representativos. E eu já sei também que quando eu falo desses elementos representativos, eles podem terminar nos blocos S ou P, certo? Lembrando que os blocos S são do grupo 1 e 2, metais alcalinos terrosos, certo? E do bloco P
são aqueles que são os representativos, que vai do grupo 13 ao 18, que pertencem ao bloco P. Ok. Recordado mais uma vez isso, vamos continuar o exercício aqui. Ele fala o seguinte, ó, para esses elementos, o número de elétrons presente no último nível energético de um átomo representa o número do grupo que ele pertence nessa tabela periódica. Então se eu estou falando do elemento do grupo 1, eu sei que a última camada de valência dele vai ter quantos elétrons? 1. Se for do grupo 2, quantos elétrons ele vai ter? 2 elétrons. Se for do grupo 13, vai ter 3, 14, 4, 15, 5, 16, 6 elétrons, 17, 7 e 18, 8 elétrons, que é a estabilidade dos elementos. Lembrando que tem exceção do hélio, que estabiliza com 2. Tá joia? Então, eu vou pegar um exemplo aqui para vocês. Ó. O elemento lítio está no segundo período, então ele tem 2 camadas, certo? Camada K, camada L, 2 níveis de energia. Na última camada, no total, ele tem 3 elétrons. Ele é neutro, próton é igual a elétron. Então, na primeira camada, 2 elétrons. Na última camada, que é a segunda camada, ele tem 1 elétron. Então, ele é do grupo 1. Se eu pegar o berílio, que é do grupo 2, qualquer um desses elementos que são do grupo 2, eles vão ter... Aí, esse aqui também está no segundo período, então ele vai ter 2 camadas. Na camada K, ele vai ter 2 elétrons, mas no total ele tem quantos prótons? Tem 4 prótons, certo? 4 cargas positivas. Então, logo, ele vai ter 4 negativas. 2 está na camada K e as outras 2, para somar e dar 4, vai estar na camada L. Sendo assim, que grupo ele vai ser? Grupo 2, porque ele tem 2 elétrons na última camada. E o lítio vai ser do grupo 1, porque ele tem 1 elétron na última camada, ok? Continuando o exercício, ele diz assim, e o número de níveis, que são as camadas, que são os períodos, presente nele, né, nesse átomo, representa o período em que este se encontra na mesma, que é na tabela periódica. Então, quando eu olho os níveis, eu falo de período, tranquilo? Que eu vejo na horizontal, tá joia? E os grupos eu vejo na vertical. Então, tranquilo. Vamos continuar aqui e ver o que ele está pedindo agora, ó, para resolver o resto do exercício. Ele diz assim, com base nessas observações, considere que um elemento é constituído de átomo que apresenta o quê? 2 elétrons no último nível de energia, na última camada. Ele vai ter 2 elétrons. Então, que grupo ele vai ser? Grupo 2, porque ele está falando dos representativos, certo? E ele vai ter também na localização desse elemento 5 níveis totais, ou seja, 5 períodos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto período. Localizei o período, localizei o grupo pela quantidade de elétrons na última camada. Então, ficou fácil agora achar esse elemento. Batalha naval, vamos lá? O elemento que está no grupo 2 e no quinto período, pega a sua tabela e me diz o nome dele. Será o estrôncio. Tranquilo? Então, você descobriu, ó. Aí ele pede, escreva qual grupo e período. Qual é o grupo? Grupo 2, certo? Que período? Quinto período, porque está no quinto nível. E qual que é o nome dele, desse elemento? Vai ser o estrôncio. Então, grupo 2, quinto período. Que camada? KLMNO, porque está no quinto período, certo? E vai ser o estrôncio. Tranquilo? Descoberto isso,
corrigido, então, e relembrado. Então, deixa eu apagar aqui e colocar para vocês, otimizado a resposta para você fazer a justificativa no seu caderno. Um elemento com 2 elétrons está no grupo 2. E no quinto período, porque ele tem 5 níveis totais de camadas, certo? Na sua eletrosfera. Tranquilo? Na correção desse exercício aqui, que está lá na página 86 do livro de vocês, tá? O exercício 4, nós vamos falar um pouco da teoria, né? Dessa tabela periódica. Então, vamos retomar alguns pontos aqui, ó. Então, pediu para você completar esse texto, trocando esse número por uma palavra que deixe ele correto. Vamos lá? O nome da família. Os gases nobres possuem... Então, os gases nobres possuem quantos elétrons na última camada? Pela sua estabilidade já, com exceção do hélio, né? Então, com exceção do hélio, que possui 2 elétrons para estabilizar, ele só tem 2 elétrons, tá? Na última camada, até porque ele é da camada K, então no máximo de camadas de elétrons que ele suporta é só 2. Então, na última camada, com exceção desse hélio, quantos elétrons eles têm? 8 elétrons na última camada, tá? Então, todos os elementos dos gases nobres do grupo 18 têm 8 elétrons na última camada. Lembrando, olha lá, 18, 8 elétrons na última camada, porque eles são representativos. Que só possuem o quê? 2 elétrons. Lembrando que o hélio só possui 2 elétrons, tá? Devido a isso, diferente dos outros elementos, de novo, gases nobres apresentam o quê? Estabilidade eletrônica, como eu já havia dito isso, né? O que explica o difícil, né, comportamento para ele realizar ligações químicas, que será um dos nossos próximos assuntos a serem trabalhados, tá bom? Então, ficamos aqui com essas correções, essas retomadas de conceitos importantes, tá bom? Então, estudem, retomem nos seus livros, voltem nas videoaulas e não esqueça de estudar com eficiência, tá bom, meus amores? E vamos nos encontrar na nossa aula presencial, né? Virtual, mas no dia 22, no nosso plantão, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Juntos por um sonho. Um beijo.